Salve aí, galerinha do outro lado da tela! Então, aqui vocês estão para entender o porquê que tecido mole não fede. Vamos tirar logo esse elefante da tela e dizer: fóssil em momento nenhum, independente de qual parte do corpo, ele não vai feder. Mesmo coprólito, que é fóssil de fezes, nunca vai feder. Da onde esse químico tirou esse troço aí, eu não faço a menor ideia. E vamos entender melhor? Essa fonomia, ciência que explica como o passado no chão se aplica. Do vivo ao fóssil tem transformação. Então, gente, o primeiro ponto é o seguinte: mesmo que a gente tenha uma terra nova, né? Que é muita gente pensa a vertente aí, pessoal mais religioso, né? Tem essa vertente aí baseado na Bíblia, né? Que a terra tem 4.000 anos e que não sei o que não sei o que lá. Mesmo que a Terra tivesse 4.000 anos, tem alguma foto aí de dinossauro? Não. Então, a foto foi feita em 1800, fotografia, né? A primeira fotografia foi em 1800 uns quebrados, 1800 uns quebradinho. Quando foi descoberta a primeira câmera, né, fotográfica, o registro, né? E nela a gente não tem nenhuma fotografia de dinossauro. Então a gente pode dizer que dinossauro não tem pelo menos há 200 anos. E um corpo em decomposição, por exemplo, de um humano, normalmente em 2 anos você já não tem mais tecido mole, você já não tem mais carne, mais olho, sangue, não tem mais nada, tá tudo decomposto, né? Os micro-organismos já comeram tudo, já decomporam. Então o primeiro passo dele aí, né? Pô, se tá 200 anos, a gente não tem uma fotografia num dinossaurozinho. Aí o cara fala: não, tava fedendo. Químico aí, cara, eu não vou dizer que é uma fé, não. Acho que ele tava tomando algum troço aí meio diferente, meio esquisito, né? O pessoal do podcast aí costuma usar uns trem meio esquisitinho, né? Mas, voltando pro foco, então, mesmo que a Terra tivesse só 4.000 anos, que mesmo na Bíblia também diz que não tem 4.000 anos, né? Afinal, se a Terra tá... Se na Bíblia tem o histórico do ser humano lá, data mais ou menos 4.000 anos. E no primeiro versículo diz que a terra estava ou era, depende de como é que foi a tradução, quer dizer que ela existia antes, só estava sem forma e vazia. Então, mais de 4.000 anos tinha. Voltando, a gente tem essa situação, fora que também a interpretação de sem forma e vazia tem várias possibilidades, né? Então, seguindo, de qualquer forma, então, se fosse de 4.000 anos, o fóssil, quer dizer, teria que ter morrido pelo menos 200 anos, porque não tem foto. E com 10 anos a gente já tem aí só osso. E osso, sem nenhuma matéria orgânica acoplada nele, não vai feder, né? Só carne que fede. Carne, osso, quer dizer, sangue, né? Osso tem tecido mole no meio dele, né? Que é as medula óssea, né? Medula óssea, no caso, é um tecido mole ali que tem muita orgânica ali no meio. Tirando isso, não vai feder. Tanto que se você pegar um osso de galinha, botar pra assar, tirando toda a matéria orgânica dele, com muitas aspas, a gente vai ter o quê? Não vai ter um osso que fede, o osso não vai feder. Voltando para processos de mineralização, que na verdade é isso que o fóssil é uma matéria orgânica que não é mais orgânica, ela é mineral. O cara deve ter estudado bastante química orgânica e esqueceu da química mineral. O processo de fossilização, você tem a questão do fóssil virando matéria mineral, saindo do orgânico, indo para o mineral e fazendo parte do corpo lítico da Terra, virando rocha, literalmente. Você tem uma rocha que tem o formato, é o molde. Você não tem mais aquele ser vivo, você tem um molde daquele ser vivo registrado no tecido lítico. Que tecido lítico, né? Na parte lítica, né, do planeta. Você não tem matéria orgânica, você tem matéria mineral. Ele mineralizou, por isso que até as fezes não vão feder de forma alguma. É minério ali, não é mais orgânico. Você não tem mais ali coliforme fecal, você não tem nada ali fedendo mais, não tem nada estragado. Toda a formação do fóssil, na verdade, ele já evita o processo de decomposição. Então, teoricamente, se você abre algo que está conservadinho, ele nunca vai feder também. É um processo raro, difícil de acontecer, porque ele exige várias condições por um período longo de tempo. Para o tecido orgânico mineralizar, você tem que ter um soterramento rápido para evitar a ação de micro-organismos. Você tem que torcer também para não ter muito
disformidade no meio do processo, porque afinal você está soterrando, você pode amassar e perder o molde ficar um pouco diferente. Por isso que normalmente não é comum tecido mole mineralizar e virar fóssil, porque ele acaba se perdendo no meio desse processo que é bruto, é brutal, literalmente muito forte. E no meio desse processo a gente tem essa transformação do orgânico mineralizando. Show! E isso leva um bom tempo para acontecer. Depende muito de que matéria que a gente está tratando. Isso vai levar algum tempo aí, dependendo da situação, tempos diferentes. Show de bola? Mas, de modo geral, a gente tem essa situação. Fora que, durante todo esse período que está acontecendo a mineralização do processo, não pode sair dali, né? Se tiver um tremor, tiver um deslocamento de terra, tiver alguma outra coisa, esse processo vai ser interrompido. E a gente perdeu o fóssil. Tá lá, assim. Vamos lá, imagina um processo aí, só para mineralizar em números pequenos. 100 anos. Tá na metade do processo em 50. O que vai acontecer? Estragou, já era. Nem você colocar o bolo lá, abrir o forno antes do tempo. Bolo sola, bolo estraga, né? É a mesma coisa com os fósseis. Fora que também, depois que mineralizou e tá tudo ok, já tá tudo certinho, a gente ainda tem a situação dele quebrar. Vocês já foram num rio, viu aquelas pedrinhas não, rochas, né? Toda redondinha. Aquele é um processo de intemperismo, né? Rolamento, né? Diz que é rocha rolada. E aí ela fica redondinha, bonitinha, mas aí no caso você perdeu, né, algumas características iniciais daquela rocha. É a mesma coisa com o fóssil, ele acaba perdendo determinadas características que aquele ser vivo tinha. Show? Então, a gente tem isso. E ainda tem a questão humana, né, a questão antrópica. Tanto na hora que a gente vai retirar lá do sítio arqueológico, sítio paleontológico, né, de onde estiver tirando o fóssil, a gente ainda tem a chance de quebrar no meio do processo, né? Não só por questão de inabilidade do técnico que está mexendo ali, mas também por causa da dureza da rocha, ou rigidez, ou a posição que o fóssil estava também, né? De repente é um minério mais frágil que fossilisou, tem essa situação. Fora o que o pessoal chama de taxonomia de gaveta, né? Que de repente o técnico tá mexendo lá, é meio bruto. Aí bate na gaveta, quebra o trem ali. No meio do processo de manipulação também existe isso. Pô, a pessoa tá meio resfriada ali, meio tonta, né? Pô, tá andando com o negócio. É um minério meio frágil. Pum! O chão já era. A gente tem essas várias situações do fóssil, tanto naturais quanto artificiais, né? Quando é humano, a gente diz que é artificial. Como se a gente não fizesse parte da natureza. Mas tudo bem. De modo geral, não existe a possibilidade de ter um fóssil que fede, porque ele é mineral. Mineral não vai ter enxofre, não vai ter micro-organismo ali produzindo resíduos que são fétidos, que produzem um odor ruim. Beleza? De modo geral, o químico tava meio fumadão aí, pegou alguma coisinha esquisitinha aí. Isso porque eu não quero dizer que o cara tava de má fé, né? Pô, vou dizer, o cara responsável aí, acho que nunca ia estar de má fé pra falar alguma coisa em rede nacional, na internet, né? Pô, o cara não vai falar isso de má fé. Dizer que um fóssil fede assim pra poder gerar desinformação. Isso não é bacana, né? Provavelmente o cara tava alterado, errou, deu algum equívoco ali no meio da situação pra dizer que um fóssil tava fedendo. Mas, se você gosta aí desses assuntos de taxonomia, de fossilização, de evolução, tem vários vídeos aqui no canal, só comentar o tema aí que a gente manda o link. Por exemplo, semana que vem a gente vai ter um falando sobre seres humanos e os reptilianos. Olha que interessante. E a gente se vê num próximo vídeo. Água carregando meu corpo em fragmentos.